Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 10 de abril. No ar, o Abre aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. E vamos aos destaques desta edição. A tragédia no Rio de Janeiro. 10 mortos e rastro de destruição. Tumulto na reunião da CCJ na Câmara. Embraer tem novo presidente. 100 dias de Bolsonaro. E começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa e muito mais notícias após um rápido comercial. E o Rio de Janeiro permanece em estado de crise por causa das fortes chuvas que atingem a cidade desde a noite de segunda-feira. De acordo com o site Climatempo, as chuvas foram as mais fortes dos últimos 22 anos. A população vive momentos de apreensão. Houve ocorrências de moradores que ficaram isolados, ruas que se transformaram em rios, carros arrastados pelas enxurradas e deslizamentos de terra em diversos pontos da cidade. 10 mortes foram confirmadas até o momento. Uma avó ao lado da neta e o motorista do táxi atingidos por um deslizamento de terra. Guilherme Fontes encontrado afogado debaixo de um carro. As irmãs Doralice e Gerlaine do Nascimento atingidas por um deslizamento no Morro da Babilônia. Gilson César Cerqueira dos Santos, localizado soterrado no alto do Morro da Babilônia. Leandro Ramos Pereira, que tentava salvar móveis dentro de casa quando acabou eletrocutado. Reginaldo Exidro da Silva, encontrado morto em Antares. O Corpo de Bombeiros trabalha com embarcações para retirar as pessoas de dentro das casas e informou que está mobilizado nos atendimentos até a cidade voltar à normalidade. A expectativa é de que a chuva comece a perder intensidade gradualmente. Hoje, a previsão é de chuva moderada a fraca a qualquer momento do dia. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. O poder público defende-se da falta de jeito diante de tragédias como essa do Rio, dizendo que choveu muito mais do que o previsto, coisa nunca vista, etc, etc, fora do normal. Tem razão em relação ao volume de água que desabou, mas esquecem as autoridades que o normal agora são justamente fenômenos extremos como esse. Esse passará a ser o normal e as equipes de governo terão que se adaptar a essa realidade rapidamente. Não adianta mais bradar que isso nunca foi visto. As mudanças climáticas já estão dando seus sinais, não é de hoje que estão. E não é mais suficiente apenas fazer soar uma sirene indicando que São Pedro vai abrir as comportas. Isso é o salve-se quem puder. Os programas de controle de enchentes no Rio e os de muitas outras cidades têm passado por cortes sistemáticos, na mão contrária do que é necessário. No Rio, segundo dados da oposição, houve contingenciamento de 78% das verbas para esses projetos. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reconheceu que suas equipes demoraram a chegar aos locais mais atingidos pela chuva. Os protocolos precisam ser revistos com urgência e precisam também levar mais a sério as indicações dos meteorologistas que apontaram com precisão os locais onde a tempestade seria mais dura.
daqui para frente é preciso também usar mais inteligência para planejar o que fazer diante da força da natureza. Pois é, Zé, você tocou exatamente no ponto, né? Porque o que o pessoal está falando agora é que é isso aí, deixou de ser um evento ocasional, um evento inesperado, para passar a ser a rotina. Realmente o que se fala hoje é que a rotina agora vai ser essa. No verão nós vamos ter grandes chuvas e vamos ter grandes alagamentos. Me causou até um pouco de estranheza o fato de, por exemplo, a Rocinha ter sido uma das áreas que teve o maior volume de chuva, acima de 300 milímetros. E praticamente não se ouviu falar nada do que aconteceu na Rocinha. E vai ter que haver, além do investimento do município, um preparo da população, né? Porque a população também contribui jogando lixo nos córregos, tudo isso, né? Na minha opinião, é impossível você conseguir evitar um evento dessa magnitude, né? Porque mesmo você construindo piscinões, etc e tal, quando o volume de água vem nesse nível, é impossível. Mas você tem que estar minimamente preparado. Uma coisa que o Crivella comentou, por exemplo, que eu achei interessante, é que ele vai ter que fazer pontos. Hoje está tudo centralizado, o pessoal do auxílio, o reboque, os caminhões e tal. As equipes não chegam, né? Você não consegue chegar, exatamente. O problema foi esse, não consegue chegar. Então eles vão ter que fazer descentralização desse pessoal de apoio para conseguir ser mais ágil. Outra coisa que eu pensei é o seguinte, né? Isso é uma catástrofe natural e provavelmente as seguradoras não vão pagar grande parte desses carros que foram perdidos nessa chuva. Se a gente vê enxurrada entrando nas garagens dos prédios, fora as inundações nas ruas, né? Mas foi assim uma coisa... Fora do normal. Fora do normal não, né? Já não é mais fora do normal, como você disse. Normal, Pois é, e as chuvas castigaram também o estado de São Paulo. Na capital paulista, houve 10 pontos de alagamento. A Zona Oeste foi a mais atingida pelo temporal. O Corpo de Bombeiros informou que houve queda de árvores, mas nenhuma ocorrência de desabamento ou deslizamento foi registrada. Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, nas próximas horas a chuva deve ser leve. Em São Sebastião, no litoral norte, um homem de aproximadamente 55 anos morreu após uma árvore cair sobre sua casa, que fica à margem da rodovia Rio Santos. As equipes do SAMU chegaram ao local para prestar atendimento, mas a vítima foi encontrada morta. A Secretaria de Serviços Públicos trabalhou na remoção de entulhos durante o final da tarde e noite. E pegando a carona aí, nós vamos ao tempo com ele que sabe tudo de meteorologia. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E aqueles ventos úmidos, né, que estavam atuando ontem aqui na nossa região, pois é, eles continuam por aqui, mas com um pouco menos, né, de força. Por conta disso, a tendência é de que o tempo vá melhorando gradativamente ao longo desta quarta-feira aqui na nossa região. O dia ainda vai ser de muitas nuvens, né? Céu predominantemente nublado, mas o sol já vai começando a aparecer entre nuvens, né? A gente já vai começar a ver aí o azul do céu e as chances de chuva são muito pequenas. Só lá no litoral norte, né, que a atuação desses ventos é mais significativa, por conta disso a tendência é de que lá no litoral, céu nublado, ventos de intensidade moderada ainda, e ainda podemos ter sim uma garoa em pontos isolados. No restante das cidades, aí sim, o sol já começa a aparecer, vamos ver o azul do céu e as temperaturas vão ficar um pouco mais altas do que ontem. Máxima de 25 no Vale do Paraíba, 24 na capital paulista, 24 também no litoral norte e 20 na Serra da Mantiqueira. E o tempo no restante da semana, né, a tendência é de que ele melhore na quinta e na sexta, aí sim céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva, mas na sexta podemos ter novamente pancadas de chuva em pontos isolados, né, de intensidade moderada, tanto no sábado quanto no domingo.
Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. E o governo Jair Bolsonaro completa 100 dias. Abre aspas. Eu vivo em prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. A frase, repetida por Bolsonaro para definir o cotidiano de um presidente, resume o isolamento e a pressão política do seu começo de mandato. Em alguns pontos, o presidente se mostrou rápido e melhor que Dilma e Temer ao cumprir 12 das 58 promessas de campanha. Em outros, mostrou extrema complicação, como nos constantes pronunciamentos sobre o passado e principalmente em sua maior preocupação, a aprovação da reforma da Previdência. Na área de segurança, os bolsonaristas consideram a maior vitória de Bolsonaro até aqui: posse de armas aprovada e pacote anticrime de Sérgio Moro em tramitação na Câmara. Além de 15 dias fora do país para a articulação internacional com países considerados importantes por Bolsonaro, como Estados Unidos e Israel. Mas apenas esses pontos não foram suficientes para sustentar a popularidade do presidente, que chega a seus primeiros 100 dias de governo com a maior reprovação desde a redemocratização. O Datafolha aponta que cerca de 30% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Pontos negativos ou incertos também marcam o começo de governo. Como o ex-ministro Ricardo Vélez e os problemas de gestão no MEC, sem esquecer de Bebiano, o primeiro-ministro exonerado por Bolsonaro após desentendimentos públicos. Desentendimentos públicos foram comuns até aqui, como a rememoração da ditadura militar, certeza de que o nazismo é de esquerda, vídeos obscenos nas redes sociais e o mais preocupante, o desentendimento com Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Esse último ponto se mostra primordial na maior batalha do governo Bolsonaro: aprovar a reforma da Previdência e fazer a articulação política. Reforma essa que deve ser norte para os próximos dias do governo. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que hoje vai anunciar a implementação do 13º salário no programa Bolsa Família. Bolsonaro fez um discurso durante um evento da Confederação Nacional dos Municípios, em Brasília. A plateia era formada, em grande parte, por prefeitos de todo o país. Abre aspas. Nós somos defensores do Bolsa Família, tanto é que anunciamos o 13º, afirmou o presidente. Ele completou dizendo que o que tira o homem da situação difícil em que se encontra, ou a mulher, é o conhecimento. Incluir o 13º no pagamento do programa social era uma promessa de Bolsonaro desde a campanha eleitoral do ano passado. O Bolsa Família é concedido a famílias que têm renda mensal por pessoa de até R$ 89, além daquelas com renda familiar mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham integrantes gestantes, crianças ou adolescentes. Atualmente, o programa de transferência de renda do governo federal beneficia 13,7 milhões de famílias. O valor que cada beneficiário recebe varia de acordo com o número de pessoas na família, a idade de cada um e a renda declarada. O valor médio do benefício é de R$ 188,78. Pois é, doutor Sebastião, 100 dias de Bolsonaro. Você sabe que você falou coisas aí que eu já tinha até esquecido, né? 100 dias de Bolsonaro. Um vídeo pornográfico, por exemplo, você tinha esquecido. Já tinha passado. São tantas as... Mas vamos começar por partes, como diz o Jack Stripador. Reforma da Previdência. Qual é o cenário? Né? O cenário não é dos melhores, não é? Poderia ser melhor, né? Se ele tivesse conversado mais, quer dizer, é até estranho, porque você veja bem, o Rodrigo Maia se apresentou como um aliado, entre aspas, desinteressado, né? Quer dizer, um aliado
de peito aberto, né, e foi fritado pelo Bolsonaro e acabou abandonando. Pelos filhos. Pelos filhos do Bolsonaro. Quer dizer, você tem um aliado que vai te ajudar naquilo que você considera, e o país todo considera, como a coisa mais importante de ser feita no seu governo para pôr o país para andar em ordem, e a sua própria família sair detonando o sujeito nas redes sociais. Então, habilidade zero. E isso aí, e o que eu acho que vai acontecer na prática é que a reforma vai ser aprovada, porém não do jeito que o Paulo Guedes quer. Com certeza os congressistas vão cortar um monte de coisa e essa economia de 1 trilhão vai cair bastante. Vamos ver se vai cair, se ela vai continuar o suficiente para pôr o país em ordem. Lei anticrime, como que... A lei anticrime, na minha opinião, foi um erro eles terem colocado a lei anticrime junto com a reforma da Previdência, né? Porque acabou criando um outro embate, né? Já teve um bate-boca também do Moro para o Rodrigo Maia totalmente desnecessário. Eu acho que prioridade é prioridade. Você tinha que ter focado na reforma e a lei anticrime viria depois de uma segunda etapa que acho que pode esperar mais 6 meses para tramitar, né? E a política internacional? Mudou completamente. É uma brincadeira, né? Quer dizer, quando você vê o pessoal do Itamaraty falando, eles estão assim, estarrecidos e chocados, porque você está levando... O Bolsonaro tem uma característica, né? A característica dele é do voluntarismo. Ele acha que a opinião dele como cidadão, como indivíduo, ele pode levar para a condição dele de presidente e exercer como ele quiser, porque é a vontade dele. Ele esquece que ele é presidente da República. Acho que ele ainda não entendeu o que ele é, na verdade, até hoje. E, aliás, essa fala dele aí dizendo que ele se sente em prisão domiciliar é muito preocupante, porque você não pode ter, teoricamente, um líder popular eleito por uma grande maioria da população, que se coloca na posição de líder dessa nação, já num viés de depressão, né? Porque ele está dizendo que ele está em prisão domiciliar. Não, e já falando que é um fardo, né? Pois é, que é difícil, mas quer dizer, quem se coloca na vida pública, né? Ele tem o fardo de exercer o mandato e tem o prazer de ver as coisas sendo realizadas que vão mudar e melhorar a vida de muitas pessoas. Então, resumindo, ele não está conseguindo vislumbrar confirma o que eu falei, quer dizer, ele não consegue vislumbrar a condição dele de presidente e a capacidade dele de ajudar ou arruinar muita coisa. Né? Então, a gente está falando da política internacional, né? Quer dizer, a aproximação com os Estados Unidos de maneira... Não vejo nada contra isso. O problema é a questão de você colocar... Na verdade, ele não está se aproximando dos Estados Unidos, né? Ele está se aproximando do Trump. Exato. É um desejo dele de pessoa física ir lá ver o ídolo dele. Quer dizer, eu volto a dizer, a história de Israel foi uma bobagem. É a mesma assim, coisa com o Netanyahu, né? Uma bobagem. Eu não sei se resolveu a eleição lá, não. Estava meio empatado. Né? Porque se o outro ia ganhar lá, ali não sei das quantas lá, ele é contra o Bolsonaro. Né? Quer dizer, se o outro ganhar, vai haver problema nesse relacionamento. Mas o problema não é o relacionamento com Israel. O problema é que isso causa um descontentamento com a comunidade árabe, que é o nosso maior comprador de proteína animal, né? E China também. Né? E China também, quer dizer, e um detalhe é o seguinte, quer dizer, o Brasil sempre se caracterizou por ser um país neutro, né? Quer dizer, faz parte da nossa cultura, do dia a dia, da nossa rua, de conviver bem com todos os países. Você não pode ficar tomando partido. Fora o risco de você acabar tomando uns atentados aí pela frente também. Né? E em relação à Venezuela, né? A Venezuela não tem o que falar, né? Quer dizer, também é um voluntarismo, essa coisa de querer pegar carona numa intervenção militar. Exatamente, né? Quer dizer, que é um negócio totalmente absurdo, não tem ninguém da área militar que concorde com isso, quer dizer, a Venezuela acho que é um problema que tem que deixar para a Colômbia e para os Estados Unidos resolverem. E a gente ajuda no que for possível. Educação, o MEC virou uma salada de frutos. Né? Aí como é que pode? Você tem como tema das coisas mais importantes, se não a mais importante do país, que é a educação, e você cria um circo, que foi o que ele criou lá, né? Quer dizer, você coloca um estrangeiro, nada contra os estrangeiros, mas é esquisito você colocar um estrangeiro no Ministério da Educação. O sujeito... E o que eu achei mais interessante foi o seguinte, ele foi desautorizado várias vezes, porque ele teve, acho que, 4 vice-ministros, né, que é o secretário executivo, é quem faz o Ministério andar, que foram descartados
pelo governo, ele não pôde indicar, inclusive a Iolene aqui de São José, quer dizer, e ele continuou lá, quer dizer, não tem o menor desconfiômetro, né, quer dizer, muito ruim. Vamos ver o novo ministro aí, né, que começou com a conversa de que vai trazer paz para o ministério, mas já dizendo que vai cortar a cabeça de todo mundo, quer dizer, meio esquisito o discurso dele. Não, e se ele vai atender a ordem de Bolsonaro, Bolsonaro falou na entrevista à Jovem Pan que quer os jovens despolitizados. Isso aí também é uma coisa, né, porque a rigor a política, né, é uma coisa boa, né, e a formação política acho que começa na escola também. Você não pode ter tendências, né? Sim, mas a politização é importante. Lógico, é importante que haja grêmio nas escolas, que haja eleição nas escolas, para o pessoal aprender a exercitar a democracia. É que não consegue separar a coisa a política da política partidária. Isso, exatamente. Exatamente. A relação às privatizações, para encerrar os 100 dias. As privatizações, ele está indo bem, né? Está indo bem, o Ministério da Infraestrutura está dando um show, mas a gente tem que lembrar que tudo isso já estava começado no governo Temer, ele está implementando, mas de qualquer forma é uma coisa positiva que acaba sendo ofuscada pelas bobagens todas que acontecem ao redor do governo dele. Muito bem. Pois é. E a reunião da CCJ da Câmara dos Deputados de ontem, destinada à leitura do parecer sobre a reforma da Previdência, foi marcada por tumultos e bate-bocas entre aliados do governo e oposicionistas. Iniciada por volta das 14h40, a reunião transcorreu em clima tenso e se arrastou por diversas horas em razão dos recursos regimentais apresentados pela oposição como parte da estratégia para atrasar a leitura do parecer. Um tumulto que suspendeu a reunião ocorreu quando Freitas se preparava para fazer a leitura do relatório. Naquele momento, deputados contrários à matéria foram até a mesa do presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, em protesto porque ele não queria deixar que apresentassem mais uma questão de ordem, alegando que tinha caráter protelatório. Parlamentares governistas, então, cercaram a mesa e começou o tumulto. No meio da confusão, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT, começou a gritar que havia um parlamentar armado entre eles, em referência ao líder do PSL, delegado Valdir. O regimento interno da Câmara proíbe expressamente o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes. Diante da confusão, a reunião foi suspensa. Com seu retorno, o relator da proposta de reforma da Previdência na CCJ, o deputado delegado Marcelo Freitas, apresentou o parecer pela admissibilidade do texto enviado ao Congresso. Freitas opinou a favor da tramitação da proposta no Parlamento. Após a leitura, foi concedido pedido para mais tempo de análise pelo prazo de 2 sessões, adiando a votação para a semana que vem. O relator votou pela constitucionalidade dos pontos considerados mais polêmicos da PEC, como a mudança dos critérios para trabalhadores rurais e a concessão do BPC. Ele recomenda à comissão especial que analisará o mérito da proposta a examinar com profundidade esses pontos. E na verdade a oposição querendo atrasar, né? Quer dizer, pedindo vista e tal para atrasar o andamento, que é muito interessante porque a reforma da Previdência é uma coisa importante para o Brasil, né? A discussão de como vai ser feita no Congresso, não vai ser feita nessa comissão. Essa comissão só aprovou se ela está dentro da Constituição ou não. Quer dizer, é atrasar no sentido de realmente atrapalhar, né? Pois é, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estuda reduzir em 25% o orçamento do Censo Demográfico 2020, pesquisa que detalha informações sobre a população brasileira. A maior parte dos recursos é destinada à contratação de recenseadores, que visitam todos os domicílios brasileiros. Na previsão original, seriam 300 mil pesquisadores contratados, mas, de acordo com o Ministério da Economia, falta verba para a realização do censo. Abre aspas. O objetivo do IBGE é realizar um censo menos custoso, com qualidade e sem perda da informação, afirmou o Instituto em nota.
O último censo demográfico foi realizado em 2010. Censo é uma coisa muito importante, né? Muito importante. Para você trabalhar com inteligência em relação a políticas públicas, saber públicas, como é que a massa, a sociedade está se movimentando e está se comportando. É preocupante isso pelo seguinte, porque, na verdade, o país cresceu em 10 anos. Então, aumentou o número de habitantes e aumentou o número de casas. Você vai diminuir o número de pesquisadores, vai piorar a qualidade da amostra. Não, e outra, né? Quer dizer, a sociedade se movimentou, Sim. né? Tanto economicamente como no próprio país, né? E, na verdade, o censo é diferente de pesquisa, né? Porque o censo, ele, teoricamente, ele vai entrevistar cada um dos moradores do Brasil. Né? Então, é uma pena, mas vamos ver como é que fica. Vamos ver. E o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, teve um habeas corpus concedido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF de soltar Bendini, que estava preso desde julho de 2017, após ser alvo da Lava Jato, foi por meio de votação do colegiado. A maioria entendeu que a ordem de prisão contra o executivo não foi devidamente fundamentada. Votaram a favor da concessão do habeas corpus os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso Melo. Foram contra Edson Fachin e Carmen Lúcia. Medidas cautelares foram impostas ao ex-presidente da Petrobras, como ficar impedido de deixar o Brasil e não poder manter contato com outros investigados. Em março do ano passado, Bendini foi condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Mas sua condenação não foi confirmada pela segunda instância da Justiça até o momento. Um rápido comercial e voltamos com mais notícias. E a família de Evaldo Rosa, de 51 anos, morto após ter tido o carro fuzilado pelo Exército, no último domingo em Guadalupe, na zona norte do Rio, conseguiu ontem a liberação do corpo do músico. Conforme matéria do G1, ainda não há data definida para o enterro. A família espera uma vaga em um sistema da prefeitura que regula os enterros de acordo com as covas e caixas disponíveis nos cemitérios da cidade. Na segunda-feira, 10 militares do Exército foram presos. O carro onde estava o artista e a família foi fuzilado com mais de 80 tiros. A Polícia Civil diz que tudo indica que o veículo foi confundido com o de criminosos. Os militares foram ouvidos na delegacia da Polícia Judiciária Militar. O caso é investigado pelo Exército devido a uma lei sancionada em 2017 pelo então presidente Michel Temer. Inicialmente, o CML informou que os agentes tinham respondido à injusta agressão de criminosos. Na manhã desta segunda, o CML disse que identificou inconsistência entre os fatos reportados pelos militares e informou que os agentes acabaram afastados. Interessante nesse caso, né, é que o Exército respondeu rapidamente, né? Quer dizer, não é para sair atirando 80 tiros, né? O que acontece nesses casos é que é o famoso efeito manada, né? Aquele efeito que você está no farol, o cara da frente sai, e o farol está fechado, sai todo mundo junto. Quer dizer, um começou a atirar, todo mundo foi no embalo. Quer dizer, o problema foi começar a atirar. Na minha opinião, eu não sei como é que é o treinamento dele, mas nesse aspecto eu acho que a Polícia Militar está mais preparada para esse tipo de serviço do que o Exército. Né? Até porque muitos, apesar que o pessoal que tem arma mesmo com bala, é o pessoal da ativa, né? O tal dos convocados lá, os conscritos, os que fazem o treinamento militar obrigatório, não costumam andar com armas carregadas. Mas o fato é que é um fato lamentável, lamentável. A pessoa, você sair na rua e ser assassinado dessa forma, rapaz, perder seu pai, seu marido, sua esposa desse jeito, é um absurdo. Quer dizer, isso aí é falta de preparo total para a ação que eles estão fazendo.
E o governador João Dória e o secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, homenagearam nesta terça-feira cerca de 80 policiais militares, civis e técnicos científicos que se destacaram no atendimento de ocorrências na região do Vale do Paraíba. Na homenagem estavam os 58 policiais que atuaram na ocorrência de tentativa de assalto a 2 agências bancárias no dia 4 de abril, na cidade de Guararema. Os 41 policiais civis que recebem a honraria são delegados, investigadores, escrivãs, agentes policiais, papiloscopistas e auxiliares. Valorizar a equipe, né? Quer dizer, eu acho que a polícia tem que ser valorizada realmente. Eu acho que a polícia tem que ser valorizada, né, o policial, mas não o tiroteio, né? Sim, o erro na fala do Dória foi achar ótimo que matou 11, né? Quer dizer, a ação policial de tentar controlar um crime é uma coisa. Agora, o elogio à matança não dá. É exatamente isso que ele falhou nessa colocação dele. Quer dizer, foi, na minha opinião, era inevitável, porque o pessoal estava super armado, não chegou, como ele mesmo diz, não chegou lá para brincar. Mas você não pode se regozijar porque matou 11 pessoas. Pois é, e levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas nesta terça-feira mostra que 34,8% dos paulistas considera a administração do governo João Dória boa ou ótima. No total, 4,5% consideram o governo ótimo, enquanto 30,3% consideram bom. Para 30,6% dos entrevistados, o governo tucano é ruim ou péssimo, sendo que 13,1% consideram ruim e 17,5% consideram péssimo. Outros 31,5% consideram a administração regular e 3,2% não opinaram. Para a realização desta pesquisa, foi utilizada uma amostra de 1.855 eleitores, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade e nível econômico. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais em 80 municípios durante os dias 3 a 7 de abril deste ano. De acordo com a Paraná Pesquisas, o índice de confiança é de 95%. E os 3 meses de João Dória, como você avalia? Para mim, ele está em campanha presidencial, né? Quer dizer, o problema do Dória, na minha opinião, é que é isso, né? Quer dizer, ele tinha o mesmo problema do Serra, né? O Serra só pensava em ser presidente da República. Quer dizer, ele é um cara que tem capacidade de articulação, principalmente, né? E ele, sei lá, acho que ele tem que se preocupar em ser governador, né? Vamos ver. E o governo federal vai apresentar um projeto de lei para ampliar a validade da Carteira Nacional de Habilitação, de 5 para 10 anos. A proposta também deve alterar a pontuação máxima que cada condutor pode acumular ao longo de 1 ano, em função, claro, das infrações. Atualmente, o máximo é 19 pontos. A partir de 20 pontos na carteira, um processo de suspensão do direito de dirigir já pode ser instalado pelo órgão de trânsito. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, os detalhes do projeto foram apresentados ontem pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Ele deve finalizar ainda nesta semana um projeto que será apresentado ao presidente da República para ser enviado ao Legislativo. Isso aí tem muito pano para manga, né? Porque o Brasil assinou uma carta de intenções, não sei como é que foi, de reduzir o número de mortes no trânsito até 2020 em 50%. Não vai cumprir, né? E isso foi estendido para 2030. Por coincidência, eu vi nesse domingo uma matéria na televisão sobre a redução de mortes em Salvador. Teve assim, uma redução drástica em Salvador. E além dessas coisas todas que o Bolsonaro está colocando, mais uma vez, como voluntarismo da opinião dele como cidadão, ele pôs também a questão dos radares, né? Que ele já proibiu 8.000 radares no país. Então, essas medidas todas que ele está tomando, você pode ter certeza que vão contribuir efetivamente para aumentar o número de acidentes e de mortes no trânsito.
Isso aí é estatística, no mundo todo é assim. Você para de controlar a velocidade, aumenta, o pessoal passa a abusar e passa a ter mais mortes. Na Inglaterra, a redução de mortes foi na ordem de 60% quando eles passaram a fiscalizar mais a velocidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, por coincidência, eu sou médico do perito de trânsito, tenho título especialista nessa área e atuo no poupa-tempo. Então, toda semana, você pega um ou dois candidatos à renovação de carta, muitos motoristas profissionais que têm pressão alta, por exemplo. Essa semana eu peguei um rapaz de 41 anos de idade, estava com 18/12 de pressão. Se esse sujeito fica 10 anos sem ser examinado, sem ser avaliado por um médico perito, e cá entre nós, principalmente os homens, eles não vão aos médicos, não fazem avaliação. Quer dizer, como é que você vai liberar uma pessoa que está na faixa, a faixa de idade de 20 a 40 anos é a faixa de idade onde você mais está exposto a acidentes. Tá? Você pode ter acidente de carro, você pode ter acidente de trabalho, um monte de acidente. Aí você perde 2 dedos, você perde a mão e vai continuar dirigindo. Quer dizer, isso para mim é um absurdo, vai na contramão de tudo. A questão dos pontos tem um outro lado que é o seguinte, eu hoje acho um absurdo você perder a carteira com 20 pontos, eu vou dizer por quê. Nós aqui em São José não temos muito esse problema, porque a cidade é mais organizada e tal, mas em São Paulo, se você conhece alguém que mora em São Paulo, todo mundo lá tem a carta cassada. Por quê? Porque você desrespeitou o rodízio, conta para você perder a carta. E é uma infração de baixo impacto na segurança viária, ele só tem impacto no trânsito. Então o que tinha que ser feito era separar as infrações de segurança de trânsito, dirigir alcoolizado, excesso de velocidade, sinal conversão vermelho. Proibido, sinal vermelho, entrar na contramão, das de trânsito, não de segurança viária, de trânsito. Estacionamento proibido, rodízio, ele tirar esses pontos da carteira. Porque hoje, do jeito que está, realmente o cidadão está sendo prejudicado. Na minha família, todo mundo que mora em São Paulo já teve a carta cassada por causa de rodízio, principalmente. Então, e o outro problema também que eu acho importante, que já existe uma distinção entre o motorista CDIE ou motorista profissional, que pode ser da categoria B, porque ele roda mais do que o motorista particular. Aí você imagina você ser motorista de caminhão andando pelo país inteiro, com essas placas de velocidade que tem nesse país, isso sim precisava mudar, você está vindo a 80, daqui a pouco o cara passa para 60, de repente passa para 40 e você não tem placa que avisa isso, e o cara coloca o radar. Aí eu concordo que realmente está errado. E é muito difícil você não ter os 20 pontos. Então, poderia também haver uma distinção entre o motorista profissional e o motorista privado, que também é um contrassenso, porque o profissional teria que respeitar mais. Mas eu digo em relação ao número de pontos. Essa questão dos pontos eu acho que tem que ser revista realmente. A questão do exame médico é um retrocesso e dos radares de velocidade também é um retrocesso. É mais um voluntarismo do Jair Bolsonaro usando a presidência para prevalecer a vontade dele de cidadão. Perfeito. E a Embraer indica um novo nome para assumir a presidência da empresa. O destaque é com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos, jornal Abre Aspas. A Embraer indicou nesta terça-feira o executivo do grupo Marco Polo para assumir a presidência da empresa. A Embraer anunciou ao mercado que Francisco Gomes Neto, atual presidente do grupo Marco Polo, que atua na fabricação de ônibus, será o indicado ao Conselho Administrativo da Embraer para assumir a presidência da empresa, já que no final de março a empresa havia comunicado que Paulo César de Souza e Silva, que é o atual presidente e CEO da Embraer, vai deixar o comando da companhia no próximo dia 22 de abril. Nesta mesma data vai haver uma Assembleia Geral de Acionistas e nessa Assembleia será indicado o nome de Francisco Gomes Neto para assumir a Embraer a partir de 22 de abril. A previsão da Embraer é que Francisco Gomes Neto seja efetivado no cargo, já que a empresa ressaltou o currículo do executivo, que atua na indústria automotiva há mais de 20 anos como CEO de empresas no Brasil e nos Estados Unidos. É isso, um grande abraço, jornal Abre Aspas. O Grupo Marco Polo é um grupo internacional hoje, né?
E tem inclusive fábrica na China, quer dizer, que é o maior mercado de aviões hoje, parece que é a China, né? Para esse tipo de avião que a Embraer fabrica. Então é uma boa aquisição, porque é uma grande empresa a Marco Polo. Não tem dúvida. E Xandu Alves traz outro destaque sobre a Embraer, a empresa que responde por um quarto de todo o investimento na região metropolitana do Vale. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. Uma pesquisa da Fundação SEAD mostra que a Embraer lidera em valores de investimentos anunciados no Vale do Paraíba entre 2012 e 2018. A empresa está no primeiro lugar com 6,3 bilhões de reais. Depois da Embraer aparece a empresa Novelis de Pindamonhangaba com 3,9 bilhões e depois o consórcio Litoral Norte, que é responsável pela duplicação do trecho da Serra da Rodovia dos Tamoios, com 2,9 bilhões. Na quarta posição dessa lista está a Sherry de Jacareí, com 1,6 bilhão de reais, e depois a Dersa, que é uma empresa controlada pelo governo do estado, com 1,3 bilhão de reais, e logo após a Volkswagen Taubaté e a AGC Vidros de Guaratinguetá. Outras companhias que aparecem entre as 10 maiores investidoras são a Visiona Tecnologia Espacial de São José dos Campos, a Gerdau, que tem unidade em São José em Pinda, e a Sunny Heavy Industry, com 660 milhões, que fez investimento em Jacareí. É isso, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Bom, e na próxima tomada de dados aí, quem deve aparecer entre os primeiros é a GM, né? Porque ela vai investir 6 bilhões aqui no Vale, né? A expectativa é que ela invista 6 bilhões na fábrica, e o que eu tô sabendo também é o seguinte, que esquece a fábrica aqui de São José, tem 2 milhões de metros quadrados. Se você pegar todas as fábricas da GM no mundo, elas cabem dentro desse terreno. Então tem uma grande área ociosa. Então a GM está pretendendo trazer os fornecedores dela para montarem hubs, para montarem fábricas nessa área para fazer o just in time, né? A produção produz, já faz o carro, já sai. Então a notícia da GM, complementando isso aí, é muito boa e vai dar certo. Não tem dúvida. Muito obrigado, Xandu Alves. E um caso que chocou o Vale do Paraíba todo. O motorista Matheus Souza, que atropelou e matou 4 jovens há 1 ano e 6 meses na rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos, será interrogado na próxima quarta-feira. Matheus foi preso no dia 21 de fevereiro em São Paulo e encaminhado para o CDP, o Centro de Detenção Provisória 2 de Pinheiros. O interrogatório será realizado às 15 horas por meio de uma videoconferência. Matheus será questionado sobre sua versão do caso, porém, a expectativa é de que permaneça em silêncio. O juiz autorizou a participação de um familiar de cada vítima. Doloroso demais. Só mostra aquilo que a gente estava comentando antes, quer dizer, as pessoas não avaliam o poder destrutivo do trânsito e do automóvel e da moto e do ônibus e tal, né? Quer dizer, a minha expectativa, não sei se eu vou ver isso, talvez eu veja, é que num prazo aí de 10 anos os carros todos tenham controles de direção, de forma que esse tipo de acidente não aconteça mais. Porque hoje os carros, já tem vários carros, a Volvo, a Mercedes, que identificam o pedestre e freiam o carro automaticamente. Então, isso aí a tendência é ser uma coisa generalizada, além do carro autônomo, que é o carro semi-autônomo, é o carro que tem controles que evitam acidentes. Com certeza isso vai melhorar muito o índice de mortes no trânsito. Não tem dúvida. E prevista para começar em janeiro, a duplicação de uma estação de esgoto em Jacareí sofre atraso. A matéria é da repórter Thaís Leite, do jornal O Vale. Olá, muito bom dia a todos que acompanham o jornal Abre Aspas. Falando em Jacareí, a obra para a duplicação da estação de tratamento de esgoto central do município ainda não começou a sair do papel. Anteriormente, a administração havia informado ao Vale que essa obra iria começar em janeiro, que seria feita inicialmente com recursos do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, com recursos na ordem de 25 milhões. Bom, agora a informação que foi nos fornecida é de que essa obra vai ser executada por meio do PAC 2, que é aquele programa federal voltado à execução de grandes obras de infraestrutura, já com recursos no valor de 23 milhões. O motivo dessa troca não foi informado pela administração.
onde, de acordo com o SAI, a obra ainda encontra-se em processo licitatório e um dos motivos que devem ter corroborado para a mudança no cronograma é a espera pelo licenciamento da CETESB, que foi um pedido feito pelo município já em 2017. A duplicação da estação é uma medida que deve ser realizada para atender ao plano de saneamento integrado nas bacias de esgotamento de Jacareí e com a obra todo o esgoto da região oeste, onde cerca de 40 bairros realizam lançamentos irregulares em córregos da cidade, deve passar a ser tratado. Mas com essa mudança, a cidade deve se aproximar da totalidade no que se refere a esgoto tratado. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Leite, obrigado a Xandu e obrigado ao Jornal Vale por essa parceria muito bacana que tem aqui com o SP Rio Mais, que traz a você o melhor de todas as notícias. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos após. E começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, destinada a grupos de pessoas mais vulneráveis. A mobilização vai até 31 de maio em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, nos primeiros dias da campanha, entre os dias 10 e 18 de abril, serão priorizadas as crianças e gestantes. Para os que se enquadram em outras categorias, a vacinação será oferecida a partir de 22 de abril. Também hoje serão divulgados o número de doses e as metas de campanha. Em 2018, foram adquiridas 60 milhões de doses. Até março deste ano, já foram notificados 232 casos de influenza e a morte de 50 pessoas no país. Podem receber a vacina gratuitamente crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade. Portadores de doenças crônicas que fazem acompanhamento pelo SUS também têm direito à vacinação gratuita. Eu faço aqui uma observação. A Silvana Campos Amaro, nossa espectadora aqui, mandou mensagem para nós aqui. Bom dia, apesar de não gostar de ter que renovar a carteira a cada 5 anos, sou contra estender para 10. Há casos e casos. Está aqui registrada a sua opinião. Muito obrigado, Silvana Campos. Cloft Steel. A porta se abriu. Começou a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum no Vale Sul Shopping. E o nosso grande Bonilha foi conferir a exposição que chegou em São José dos Campos. Confira o vídeo. Pedro, Bibi e Zequinha. Quem não se lembra desses personagens do Castelo Rá-Tim-Bum? E a exposição chegou aqui em São José dos Campos e a gente vai conferir tudo o que rola dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. Estou aqui com a Luana, gerente de marketing do Vale Sul Shopping. Lu, até que enfim, a tão esperada exposição do Castelo Rá-Tim-Bum chegou aqui em São José dos Campos. Até que enfim, essa exposição ela é super esperada, não só pela população, mas nós também do shopping criamos uma grande expectativa nesse projeto. Conta pra gente como que vai funcionar, quais são os dias de funcionamento do Castelo Rá-Tim-Bum, quais são os valores, pode falar um pouco pra gente? Claro, a exposição que a gente trouxe, a exposição completa, ela tem o mesmo formato da exposição do MIS, com adaptações para o nosso espaço aqui, né? Então são cerca de 600 metros quadrados, com o acervo original da cultura. Os ingressos eles custam de R$10 a R$24, então precisa olhar as regras de meia entrada, porque tem essa opção de meia entrada também, tá? Legal, chegou mais aqui uma nota da nossa audiência aqui, o Marco Antônio da Silva. Ele disse, bom dia, as coisas não vão para frente porque todos estão contra. Temos que ter outros olhos até as coisas mudarem e para melhor. Depois disso, cobramos. 100 dias é muito pouco para quem quebrou o país durante esses 13, 14, 15 anos. Um abraço. Está aqui registrado o Marco Antônio da Silva, o seu posicionamento aí, tá ok? E muito obrigado,
claro, e sempre pela audiência. Nós estamos sempre abertos aqui. E na edição de ontem, noticiamos que o ex-jogador Pelé recebeu alta no hospital da França e que estava de volta ao Brasil. Pois é, o rei do futebol foi internado novamente nesta terça-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde de ontem, Pelé teve uma infecção urinária causada por cálculos no uréter. Abre aspas. No momento, Pelé está realizando exames admissionais e seu estado de saúde é bom, finaliza o boletim. A saúde do rei do futebol tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. Além das 2 infecções urinárias, ele fez operações na coluna em 2015 e no quadril em 2012 e 2016. E, claro, dificulta a sua locomoção. E vamos ao esporte. Agora só falta mais uma vitória, porque o Vôlei Taubaté sofreu, mas venceu o Cruzeiro por 3-2 na noite desta terça-feira no ginásio do Abaeté. O próximo jogo da série vai ocorrer no sábado, às 21h30, no ginásio do Riacho, em Contagem. Caso os taubateanos vençam o confronto, estarão classificados para a final do torneio nacional. E os jogos de hoje? Para se reabilitar da derrota sofrida em casa, as meninas do São José visitam hoje o Internacional às 15 horas na Arena Cruzeiro, em Porto Alegre. A partida é válida pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Kleber Arildo ocupa o 7º lugar na classificação, com 6 pontos conquistados. As joseenses vêm de derrota na competição. No último dia 27 de março, a equipe da região perdeu em casa para o Flamengo por 2-0. E em busca da segunda vitória, as meninas do Taubaté também entram em campo hoje às 15 horas. A equipe de Arismar Júnior enfrenta o Crespon, em Ceilândia, no Distrito Federal. A equipe da região venceu o Cruzeiro em casa por 2-1 no último dia 27 de março. E virando a página, após perder na estreia da Liga Nacional, o São José Futsal visita hoje o Guarujá, às 20h30, no ginásio de Tejereba, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe joseense vem de vitória na competição estadual. No dia 30 de março, a equipe superou o Praia Grande pelo placar de 4-2. E olha só que legal. A seleção brasileira lançou ontem a camisa para a temporada 2019. E olha o detalhe, a segunda camisa será na cor branca. Esse uniforme era o principal da seleção até o vice-campeonato da Copa do Mundo de 1950, que foi disputado aqui no Brasil. Segundo o novo presidente da entidade, Rogério Caboclo, a versão será utilizada na estreia da seleção na Copa América contra a Bolívia no dia 14 de junho no Morumbi. E reza a lenda aí que muitas mandingas e coisas acontecem quando a seleção brasileira troca a cor da camisa. Vamos ver se essa cor branca aí nos traz a sorte que nós também tanto precisamos no futebol. É isso aí. Fechamos por hoje? Fechamos. Fechamos por hoje e esperamos por você amanhã com mais um Abre Aspas. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.